De um lado, perdas milionárias de receitas, de outro, bilhões de reais que deixam de entrar nos cofres dos clubes por não explorarem as plataformas digitais como poderiam. A situação não está nada boa para as finanças do futebol brasileiro. Eu sou a jornalista Eduarda Strebe e está começando agora o GoCast, o podcast que vai falar de futebol de um jeito diferente. Marketing, negócios, comunicação, preparação de atletas, histórias e personagens do mundo do futebol. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Os 20 clubes brasileiros melhor ranqueados pela CBF devem somar perdas de mais de 600 milhões de reais este ano. A culpa é toda da pandemia que impediu o acesso do público aos estádios? Uma das principais fontes de receita? Será que é isso mesmo? Nosso entrevistado nessa primeira edição do GoCast é Amir Somogyi, da Sports Value, empresa de marketing esportivo que realizou um estudo mostrando que os clubes poderiam faturar 2 bilhões de reais por ano se investissem em projetos voltados para a internet. Participam deste episódio o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e também o jornalista Norton Capel. Amir, é isso mesmo, Amir? 2 bilhões que deixam de ser faturados somente com o digital? Sim, primeiro, muito obrigado pelo convite, um prazer, poder debater marketing, gestão e essa visão disruptiva que o mundo está vivendo por causa da pandemia. Então, efetivamente, nós fizemos um estudo chamado do potencial do sócio-torcedor digital, que vem do sócio-torcedor, que seria aquele torcedor comum que paga uma mensalidade para ter acesso ao ingresso, e com a pandemia essa receita minguou. Claro que alguns clubes estão fazendo algumas alternativas, criando alguma coisa, mas de fato são valores muito pequenos perto do potencial. Então a gente vai poder aprofundar isso. O potencial é efetivamente só de mensalidades, em termos de serviços digitais, algo em torno de 2 bilhões de reais contra 465 milhões de reais que foi movimentado pelo sócio-torcedor em 2019, antes da pandemia, números que vão cair bastante. Então, o grande desafio é a produção de conteúdo digital, porque os clubes não sabem fazer isso, e o outro desafio, a modelagem de negócio. Então, dá para a gente discutir tanto como fazer isso e qual vai ser o ganho do clube em termos financeiros graças a esse projeto. Pois é, porque a gente tem a impressão de que a bola parou, o negócio, o futebol acabou? O Brasil, e aí não é só uma questão da pandemia, isso já vem de antes, o Brasil ele tem uma visão muito analógica, se eu posso dizer, ou arcaica, do seu negócio. Então o negócio do futebol brasileiro sempre foi de quarta e domingo, ter o jogo, coloca placas em volta, lota os uniformes de patrocínio, e a cada ano o que nós temos visto é a degradação desse produto, quer dizer, o produto nesse formato analógico, linear, onde você transmite um produto de baixa qualidade, com poucos recursos tecnológicos, com pouca interação, não é o modelo que vai se sustentar nos próximos anos. Então, o que está crescendo hoje é essa geração mais jovem indo buscar os esportes, indo buscar novos esportes, novas modalidades, como é o caso da NBA, que cresceu muito, da própria NFL, para esse público de classe A e B. Então, os clubes brasileiros ficaram para trás nesse modelo onde eu preciso que, tô no meio da pandemia, com todos os serviços de saúde dizendo que o futebol não deveria voltar, força a volta. Agora querem forçar o público nos estádios, porque não existe fora da quarta e do domingo, que eu chamo sempre, um modelo de gestão de marca. Quer dizer, o futebol brasileiro foca muito no quarta e domingo, que é um ambiente onde o futebol consegue fazer as vendas de patrocínio, a venda de placa. Então, vou dar um exemplo de um estudo que eu fiz. O River Plate vem performando sem futebol. O futebol na Argentina voltou agora. Quer dizer, eles sabem como engajar o torcedor além da bola rolando. Então, óbvio que é muito importante saber trabalhar o match day, o dia do evento, óbvio. Mas nós não podemos esquecer que muito mais importante do que isso é ter o apelo dos milhões de torcedores que não veem o jogo, que consomem a marca do clube, que não vão ao estádio e que vão ser fiéis a um patrocinador do clube. Porque hoje, o foco do torcedor, no torcedor próximo, aqueles caras que são sócio-torcedor, que estão próximos ao estádio, representa uma parcela insignificante da torcida. E esse estudo que eu fiz mostra exatamente esse potencial. Nós estamos falando de 160 milhões de brasileiros que se declaram torcedores de futebol, contra 700 mil, mais ou menos, que são adeptos de sócio-torcedor. Amir,
Em primeiro lugar, obrigado por estar conosco aqui no Golcast, né? Um prazer, um privilégio aqui poder discutir contigo. E eu queria fixar um pouco nessa questão do dia do jogo, que, né, é a grande questão, e aí tu abordou já com alguns elementos. O dia do jogo, até o teu próprio estudo indica isso, ele está muito baseado nessa relação do clube com o torcedor e com o sócio, em descontos, né, de ingresso, e uma forma até em alguns clubes com maior número de sócios no acesso ao estádio. Como o dia do jogo acabou, como se falou aí na questão da pandemia, eu queria entender assim, um pouco mais detalhadamente qual é a alternativa de atração mesmo, qual é esse poder de buscar o sócio, que ele seja realmente um parceiro longe desse dia do jogo, porque a gente sabe que tem torcedores que estão à distância física das sedes do seu clube. Eu queria entender, assim, se tu pudesse dar um exemplo de como fazer para amarrar e não ficar só dependendo disso. Essa é uma ótima pergunta. Primeira questão, vamos voltar para o dia do jogo antes da pandemia. Eu vou usar uma frase que eu tive uma live com o Diogo Couto, que é o VP de comunicação do Orlando City, ele falou, sabe o que eu preciso? Preciso ter uma internet ultra rápida no estádio, porque o garoto não tem paciência para 90 minutos. Então, começa por aí, olha a visão deles. Eu quero dar uma internet ultra rápida, porque o garoto de 10 anos está lá, comprou o ingresso, está com o pai, mas não está vendo o jogo, ele não gosta de ficar 90 minutos. Ele está lá porque ele ama o pai, ou porque o pai comprou para ele, ou porque obrigou, sei lá qual é o motivo, mas ele quis dizer que nós temos que pensar com a cabeça do consumidor. Então, voltando agora para a sua pergunta, isso é só visão lá de fora sobre como interagir com esse público. O fato, claro, o jovem de 16 a 24 anos sempre foi o nosso foco de atuação. Então ele é o mais fanático, assim como ele começa a ganhar dinheiro, ele vira sócio torcedor, ele vai no jogo, então e aí ele vai até uns 40, 50 anos e vai morrendo essa relação. O jovem de 16 a 24 anos, segundo os estudos, não quer mais saber de futebol. Então nós temos aquele garotinho de 8, 9 anos que joga games e que o pai empolga ele com o futebol, mas quando ele tem vontade própria, ele está se afastando do futebol, porque é monótono. Então qual é a solução? Mundo digital. Porque é lento, vamos dar segunda tela, e esportes, vamos dar outras alternativas mais dinâmicas para ele. E a questão ética, que ninguém está discutindo aqui no Brasil, mas lá fora se discute muito, por exemplo, o VAR. Olha como o VAR age em relação, por exemplo, à NFL, onde o árbitro para tudo e se comunica, na época dos estados lotados, com 80 mil pessoas para contar por que ele marcou aquele lance depois de uma reclamação de um dos lados e fazendo uma análise de vídeo. Então, eu quero mostrar que tem vários aspectos que o futebol está perdendo força. Infelizmente, ele é o maior esporte, é o mais popular, é indiscutível que mais fatura, nada fatura mais que futebol, nos patrocínios, nos dias de transmissão, em tudo. Porque a NFL é maior que tudo, mas quando você soma o futebol e compara com a NFL, o futebol representa quase 45% das receitas entre os esportes no mundo. Então, ninguém está discutindo a força dele, nós estamos discutindo a degradação, especialmente no Brasil, de não entender que antes da pandemia, por exemplo, um time tinha 100 mil sócios e botava 20 mil no estádio. Então, esse modelo é um modelo que não dá certo. Você tem que vender a cadeira, e quem é do Sul conhece esse modelo. Então, você vende a cadeira e depois você vai liberando aquela cadeira para outros consumidores. Então, esse é o modelo match day. Veio a pandemia, acabou a cadeira, nós temos que agora partir todo mundo para o digital. O clube tem que ter um super app, ele tem que dar games. Ele não tem o dinheiro para isso. Então, vamos buscar startups, vamos atrair parceiros tecnológicos para desenvolver conteúdos digitais que sejam engajantes, né, que engajem o torcedor. Então, vamos dar um exemplo. Estudos da La Liga mostram que o app da La Liga cresce muito, tem picos de audiência quando tem jogo, seria o normal. Entretanto, o Fantasy Game da La Liga e os games mobile da La Liga têm uma audiência linear, quer dizer, independente se vai ter jogo ou não, sempre há audiência. É menor que a do jogo? É menor, mas é constante, é recorrente, é um aproveitamento comercial fundamental para parceiros, para patrocinadores. Então, o modelo de negócio está migrando, por exemplo, como fez o Barcelona. Assinou um contrato com a Rakuten, que é uma empresa japonesa, que se transformou num parceiro técnico do clube. Então, hoje ele tem um hub de tecnologia, tem o Barça Studios produzindo conteúdo, tem um streaming próprio, que não passa jogo. O jogo é de um contrato assinado pelas emissoras, mas ele tem direito a passar melhores momentos, noticiários, né, jornalísticos, e principalmente tem um conteúdo de documentários, de melhores momentos, de resumo de jogos, que nenhum clube brasileiro jamais pensou em fazer. Então, às vezes, você pode, através do mobile, do fantasy, da second screen, todos esses modelos que são muito fortes hoje nos esportes,
fazer com que o patrocinador se sinta parte integrante do espetáculo. Então, não é mais expor a marca do patrocinador, é dar para o patrocinador a possibilidade de se relacionar com esse público no ambiente digital. Sempre lembrando que os meus cálculos mostram que apenas 0,45% dos torcedores são sócios torcedores. Quando os clubes entenderem que tem 99,5% de torcedores para serem explorados, pensando no Grêmio ou no Inter, lá para Santa Catarina, pensando no Flamengo para o Norte e Nordeste, ou para o Vasco, para o Corinthians. Então, vale para todo mundo tem para onde crescer. Boa tarde, Amir. Tudo bem? Também, a Duda. Boa tarde. Da mesma forma, um super prazer contar contigo aqui conosco. Um grande convidado para esse nosso primeiro episódio. Amir, o que eu percebo, nós estamos falando de uma situação que já é de muito tempo, né? Há muito tempo é assim, né? Eu não sei, já há 2 décadas que o nosso modelo se baseia em o dia do jogo, o ingresso, né? o sócio torcedor, né? E a pandemia nada mais fez do que escancarar a dependência que nós temos disso. A partir do momento que nós não temos mais o dia do jogo, pelo menos as pessoas não podem ir até o estádio, pagar ingresso e consumir alguma coisa no estádio, né? Também os sócios torcedores, que já são menos de 0,5%, né? Alguns neste momento nem estão mais pagando, ou porque também estão em dificuldade, ou porque se não podem ir ao jogo, não interessa ser sócio torcedor. A gente sabe, né, que quando tem um jogo importante, o sócio corre, bota a mensalidade em dia. Se tem um campeonato, um clube vai disputar uma Libertadores, tem uma campanha para trazer novos sócios. Isso tudo ficou muito claro agora durante a pandemia. Mas nós estamos falando muito aqui da questão do sócio-torcedor. E essa abertura para o marketing digital, a digitalização desse processo, ela não fala de 0,5% ou de 1%. Nós podemos falar de 100% das pessoas que curtem futebol ou que gostam daquele clube. Então, a simples mudança de um modelo, a simples visão diferente da maneira de tratar o marketing do clube e de se relacionar com seus sócios e torcedores, tu abre esses 99,5% que nós precisamos entender que estão ali, a partir desse momento, automaticamente eles passam a fazer parte do show, parte da história, parte daquilo que o clube pode oferecer. E o clube pode oferecer para essas pessoas que não são sócios ou tão distantes, uma coisa que só os clubes podem oferecer, que é o seu próprio conteúdo, os seus bastidores, aquilo que é próprio dele, aquilo que o torcedor tem curiosidade em conhecer a fundo e que não conhece nas mídias tradicionais, né? Que não tem condição de ver nas mídias tradicionais. Então, eu vejo muito claramente a questão do marketing digital e a exploração de todas as plataformas que nós temos para explorar isso como um ganho absurdo em relação àquilo que a gente tem hoje. Sem dúvida, eu diria até indo mais a fundo, eu chamo os clubes que eles têm que ir para o modelo Disney. Eles são como a Disney, embora eles não conseguem se ver assim ainda, porque pensa a Disney tem um parque temático, assim como o clube tem um estádio de futebol. A Disney tem os seus elementos-chave, né, os seus grandes heróis, os seus personagens, os clubes têm os seus ídolos históricos e seus ídolos atuais. A Disney produz conteúdo, tem canais de televisão, tem audiovisual próprio e ainda tem licenciamento de marca vendendo produtos. É idêntico. O Real Madrid, o Barcelona e o Manchester United já entenderam isso. O Corinthians, o Flamengo, o Grêmio e o Inter ainda não. Isso é muito ruim, porque hoje o licenciamento do mercado está tão duro, pensando só numa perninha de um negócio, por exemplo, enquanto a Disney, num ano, só com a Elsa, pode faturar 2 bilhões de dólares só em produtos Elsa. Não estou falando do resto, só de Elsa, 2 bilhões de dólares, que é mais do que todo o faturamento dos clubes brasileiros, só com a Elsa, com um produto, né, uma linha de produtos específico. Os clubes brasileiros nunca faturaram tão pouco com licenciamento, com exceção do Grêmio. O Grêmio é um caso muito específico de um clube que soube trabalhar bem a sua marca e o seu licenciamento, mas é um caso à parte que merece ser tratado como exceção. O Flamengo fatura, mas é muito maior. O Corinthians fatura, o São Paulo são muito maiores. Então, o Grêmio é uma exceção, mas na prática, o que nós estamos vendo é uma degradação desse mercado de licenciamento. É uma degradação do mercado de patrocínio, é uma degradação agora do match day que não tem jogo, é uma degradação do mercado de jogadores, que os jogadores vão embora. Então, esse modelo de gestão que a gente sempre discutiu, que era falho,
que não tinha governança, falta de transparência, não tem investidor, o patrocinador está indo embora, ninguém se deu conta de como ele era maléfico. Então, por exemplo, falando dos patrocínios, os patrocínios representaram já 18% do faturamento dos clubes. Hoje representam 9%, um percentual parecido com 2003. Aí você vai para o Barcelona, para o Real Madrid, para o Manchester City, para o PSG, para todos os gigantes europeus. Nesse mesmo período, o negócio arrebentou. Eles têm hoje 35%, até 40%, dependendo do clube, em receitas com marketing. Como é que é possível a gente perder tanto enquanto eles crescem tanto? Então, esse modelo não corporativo, e não estou dizendo a transformação do clube em empresa, mas essa gestão corporativa do negócio, entendendo as tendências, as dinâmicas de mercado. Então, a digitalização não é mais uma questão de se eu vou ou não vou. Se você não for, você morreu. Os empreendimentos que durante a pandemia estavam preparados para atuar no digital, diga-se, por exemplo, a Nike, que investiu muito em lojas pelo e-commerce, reduzindo investimento em lojas físicas, ela já estava fazendo isso como modelo de negócio. Ela acelerou na pandemia, as ações bateram recorde. Quer dizer, então, o que eu quero mostrar é que nem todo mundo perdeu. Setores como, por exemplo, eletroeletrônicos, OTT, né, esses streamings, games, UD, né, e house care, cresceu absurdamente durante a pandemia, até o mercado imobiliário. Então, será que os clubes não poderiam ser patrocinados hoje por esses setores? O meu estudo em sócio digital mostra isso. De que você tem setores novos brilhando na economia do novo normal e os clubes buscando banco digital ou aquele patrocinador que ninguém conhece, né, aquela empresa que deu qualquer centavo ali, não monta um projeto proativo e leva para esse novo patrocinador uma nova visão de mundo, né, que esse patrocinador adoraria. Por que ele não faz isso? Por conta do mindset. O mindset do futebol brasileiro é muito conservador, é muito arcaico, e não só e os velhinhos de cabelo branco, não. Muitas vezes você conversa com um futuro candidato a presidente de um clube, que é super jovem, e tem visões arcaicas, acha que tem que ganhar, contratar o jogador mais caro para ganhar logo, ao invés de pensar a viabilidade econômica do seu negócio. Então, resumindo, a mudança é fundamental para a sobrevivência do futebol brasileiro, porque senão o que vai acontecer? A garotada vai ficar na Netflix, no Twitch, jogando, consumindo conteúdos que não tem nada a ver com futebol e cada vez mais distantes dessa paixão que parecia intocada, e que os estudos mostram cada vez mais real a perda de mercado para clube europeu e a perda de mercado para outras atividades de entretenimento. Amir, tu tocasse nesse ponto, e o Luiz também fez uma referência sobre esse nosso modelo da gestão dos clubes de futebol. Num cenário favorável, a mudança já era um sonho. Nesse quadro totalmente desfavorável, a sensação e a realidade que eu vejo é que ele ficou pior ainda. Ou seja, qual é hoje o dirigente que está endividado, que não tem alternativa, que não tem o dia do jogo, ele vai ainda pensar em investir, porque isso tudo que nós estamos falando e que tu estás falando é investimento. A sensação que eu tenho, e é isso que eu queria ouvir de ti, é que o fosso aumentou e eu não vejo, sinceramente, olhando para todo o futebol brasileiro, nada e nenhuma iniciativa que consiga, talvez, criar essa ponte para passar o fosso. Essa é a minha percepção. Eu não sei se tu concordas com isso, porque nós vamos ter eleições agora em alguns clubes no final do ano, mas assim, a preocupação é pagar a folha, a preocupação é como tirar o dinheiro para pagar, é um desespero para avançar em fases de competição para ter um dinheiro, e planejamento, que seria o caso, eu não vejo. Então, é esse quadro mesmo, assim, além de todo o histórico de dificuldade, nós estamos ainda piores. É incrível, porque, por exemplo, aquela história, quanto mais o futebol brasileiro faturou, mais ele deveu. Quanto mais ele faturou, mais ele acumulou perda. Então vamos lá, 2019 foi o melhor ano da história do futebol brasileiro. Os top 20 clubes faturaram 6,1 bilhões, segundo nossos dados, e se a gente olhar para 2018, cresceu bastante. Então, assim, nós estávamos no melhor momento. E aí veio a pandemia, e pelas nossas contas, as perdas podem chegar a 2,5 bilhões de reais. Quer dizer, nós estamos falando de uma perda tão elevada que o patamar de faturamento dos clubes, que é, né, de 6,1, pode cair até 3,6 bi em 2020, valor similar a 2010, 2011. Nós estamos falando numa perda sem precedentes. Então, se o Corinthians fechou com 177 milhões de prejuízo,
Se o Cruzeiro fechou com 400 milhões de prejuízo, São Paulo fechou com 156 milhões de prejuízo. Eu estou olhando os balanços europeus e eles tiveram só um pedaço do ano cortado. Né? Eles não tiveram como nós o ano inteiro prejudicado. Só o pedaço que eles perderam por causa da pandemia, os prejuízos do Barcelona, 90 milhões de euros. O prejuízo da Juventus de Turim, 70 milhões de euros. Roma fechou com 200 milhões de euros de prejuízo. Então, essa é a realidade do mundo. E aí, voltando, como é que um clube que tem 400 milhões de prejuízo, ou 300, ou 200, vai investir? Não, ele não vai. É aí que muda a figura. O clube tem 10, 15, 20, 30 milhões de pessoas vinculadas a ele. E que sejam 8 milhões ou 5 milhões. Você tem que transformar o clube digitalmente e entregar essa transformação para quem sabe fazer. Então você pode montar desde propriedades esportivas, como buscar uma Microsoft, ou eventualmente buscar startups. Então chegar para a startup e falar o seguinte: olha, eu não tenho dinheiro, você produz para mim esse conteúdo digital e vamos fazer um revenue share efetivo. Então, eu tenho milhões de pessoas nas redes sociais, os meus estudos de redes sociais mostram um número enorme de brasileiros nas redes sociais e os clubes não sabem o que fazer com isso. Então, joga isso na mão, por exemplo, de uma startup. Olha, vamos criar um super app, vamos colocar conteúdo de YouTube para dentro do app sem consumir plano de dados, vamos negociar com uma empresa de telefonia, vamos buscar um meio de pagamento que seja parceiro e que nos ajude a alavancar o nosso e-commerce. E aí, no futuro, quando você está mais forte, com a musculatura mais preparado, você se transforma no que eu chamo de marketplace. Quer dizer, o Grêmio, ou o Inter, ou o Flamengo, ou o Corinthians podem se transformar num grande marketplace. Aí, o que eu vou vender lá? Você vai vender o que o seu consumidor quiser. Você vai parar de querer forçar ele a comprar camisa, ou comprar caneca do clube, que ele vai comprar uma vez ou outra, e vai começar a viver a vida dele. Então ele vai estar lá, querendo comprar um supermercado online, você vai ter. Pedindo comida online, vai ter. Comprar um celular, vai ter. Você se transforma num concorrente das grandes marketplaces, porque você vai dar conteúdo como entretenimento, e em troca você vai ter venda de produtos e vai ganhar uma participação. Só para exemplificar, hoje um marketplace, estilo Dafiti, Magazine Luiza, Renner e tantos outros que foram construídos ao longo de décadas, né, por esses varejos, porque eles vêm construindo isso, eles são uma plataforma para outros produtos, que não são dele. Então ele só coloca lá para vender. Quando ele coloca, ele ganha 12%, 13% sobre a venda. Então, esse é o ponto que falta ao futebol brasileiro, o passo a passo, como disse o Norton. Eu começo hoje devagar, porque tenho que dar alguma coisa urgente para o consumidor. Consigo isso através de parcerias com startups, com operadoras de telefonia e, por que não, emissoras de televisão. Será que a Globo, será que a Turner, será que outras emissoras não gostariam de ter esse aparato, né, de mídia, que é o clube nas redes sociais, que é o clube no digital, só que o clube não sabe canalizar isso. Hoje, todos os cliques de um clube na rede social fica para o Facebook, fica para o Twitter, para o YouTube, todos os dados, porque hoje a mágica dos dados é você conseguir entender o comportamento e antecipar esse comportamento. Isso é muito simples hoje. Há enormes tecnologias hoje para você ofertar para o consumidor aquilo que ele precisa, aquilo que ele quer. Imagina misturar isso com paixão. Então, quando ele está consumindo, ele vê um vídeo do gol histórico do time que ele ama. Ou ele compra um produto, passa um QR Code e sai uma realidade aumentada do gol do título. Então, tudo isso está acontecendo fora do futebol. Isso que não dá para entender, né, Amir? Porque a gente vê aí a luta de vários setores da economia, as lojas tentando fidelizar os consumidores, ainda mais agora, com o online muito forte, e de repente a gente vê que os clubes de futebol têm esse ouro na mão, porque eles têm torcedores completamente apaixonados e fanáticos e não sabem explorar. Esse é o grande ponto, porque aquela história, não adianta eu ter milhões de consumidores e não me relacionar com eles. Ah, ele me segue na rede social. Sim, mas você não sabe onde ele mora, você não sabe quem ele é, você tem um dado demográfico dado pelo Facebook. Quem está ganhando dinheiro com publicidade é o Facebook. Então, o projeto do sócio digital é você colocar para dentro. Então, vamos dar um exemplo. A transmissão do jogo ou a transmissão dos melhores momentos no YouTube consome plano de dados. Agora, se você botar isso para dentro do aplicativo, você pode dar sem consumo de dados. Então, você vai atingir uma classe C e D que não tem um plano de internet com qualidade, que é 80% da base do Brasil, dando o benefício para ele não consumir o plano de dados dele vendo o produto. Então, naturalmente, esse movimento vai te dar uma audiência brutal. Então, você chega para o cara, você está consumindo nas redes sociais, você está consumindo no YouTube, venha para dentro do meu app e veja o mesmo conteúdo sem consumir plano de dados. Estou dando só um exemplo. Nem estou falando de gamificação, de monetização, de participação, de enquete, de dar para o torcedor, olha, se você participar, você vai ganhar internet, você vai ganhar prêmios intangíveis. Não é uma camisa,
Por que não um telefonema do ídolo? Ou por que não um churrasco? Ou, sei lá, qualquer atividade que seja a céu aberto, que você possa lá visitar o CT. O que nós estamos querendo colocar é que é um modelo de comportamento de gestão que não aconteceu. Então, pensa uma grande indústria. Ela não tem isso. Pensa um prestador de serviço, uma grande telefonia, não tem. Elas têm que se conectar. O que eu sempre falo é que o patrocinador não vive o esporte. Tirando as empresas de material esportivo, aí tem uma Heineken, um caso muito específico, mas no geral o patrocinador ele é uma empresa de bebida, uma empresa de televisão, um prestador de serviço de telefonia, banco, cartão de crédito, seguradora. Ele não vive o esporte. Então o esporte ele agrega fatos novos, um storytelling, paixão. E o que eu tenho em troca? Vender, fidelizar. Então o que o clube tem que fazer? Ele tem que trabalhar exaustivamente para ajudar o patrocinador. E é isso que não está acontecendo. Então o patrocinador vai para outras mídias, busca parcerias com cantores, vai desenvolver conteúdos próprios e esquece do futebol. Aí quando a gente vê, por exemplo, algumas ações muito bonitas, vamos dar um exemplo, que viralizou muito, quando o Liverpool foi campeão da Premier League, depois de 2 décadas mais, tinha um vídeo que rolou, que viralizou, que mostrava o pai que tinha visto o time ser campeão e o filho nem tinha nascido. Então mostra todo um desenho do trajeto que esse pai levou o filho, chorando e tal. Então isso não existe no futebol americano, no basquete. Essa relação de paixão, pai para filho, mãe para filha, tio, avô, um pai que é super forte, sisudo, chega no estádio e começa a chorar quando o time é campeão, quando o time perde. Quer dizer, essas relações humanas que o futebol promove entre pai e filho, entre familiares, entre amigos, isso é muito raro em outros esportes, porque a gente vive essa paixão, eu digo latino-americano de uma maneira geral, muito mais intensamente do que o torcedor do Barça, do Real Madrid. Quem já foi à Europa, pouquíssimos são os estádios, tirando o Atlético de Madrid, os turcos, os gregos, vai ter um caso, o Borussia Dortmund, mas no geral é um grande teatro, né? Todo mundo aplaudindo esses grandes atores. Agora imagina transportar esse futebol maravilhoso que eles jogam lá com o nosso ambiente de torcida, de fanatismo. Então, eu falo que nós temos fan engagement, o que nós não temos é modelo de negócio. Eu vou deixar o Luiz perguntar, mas eu vou te fazer uma pergunta em cima dessa questão aí. Vai, Luiz, mas eu quero voltar nesse tempo, porque para mim é fundamental isso que tu tocou aí. Mas, Luiz, com a palavra. Não, tem 2 coisas nas últimas falas aí que me chamaram a atenção. A gente está falando aqui desde o começo que a pandemia escancarou esta situação, né? Eu posso imaginar de que se não houvesse a pandemia, e se tivesse todo mundo com o estádio cheio, lotado, com os clubes aí jogando 2, 3 campeonatos, talvez continuasse tudo do jeitinho que está e todo mundo achando que estava legal, né? O que me chama a atenção, porque não basta apenas alguém ter a grande sacada de dizer, olha, cara, o mundo ficou um pouco mais digital do que eu estou pensando, vamos mudar isso. Não basta isso. Isso mostra, e as coisas não são isoladas, né? Gestão é muito mais do que só olhar o marketing, se é digital, se é analógico. Gestão é visão, e gestão é uma palavra que o Norton falou há pouco, planejamento. Eu conheço alguns clubes, a minha tem certeza que tu conhece muito mais. Qual é o clube que efetivamente aqui no Brasil trabalha com planejamento estratégico e mais do que isso? Acho que até todos talvez tenham o seu planejamento estratégico, mas gestão estratégica, gerir estrategicamente não significa ter um planejamento. Significa você ter ações de feedback, de acompanhamento, de medições. Se os nossos clubes tivessem isso, que é primário, isso é a coisa mais importante em qualquer organização, com paixão, sem paixão, no esporte ou em qualquer outra área, se os clubes tivessem gestão estratégica e tivessem medindo isso no dia a dia, talvez percebessem que apenas 0,5% dos seus torcedores são sócios, que os estádios hoje têm metade da sua capacidade sendo ocupada. Essas coisas poderiam ficar mais claras, mas elas não ficam claras, porque as pessoas, né, os dirigentes desses clubes, muitas vezes esquecem do básico da gestão, que é medir a sua organização. Se é medir aquilo que tu imaginou para o futuro, a longo prazo, para o teu clube, se aquilo está acontecendo. E fazendo comparações com o mercado, evoluindo, transformando ações em coisas mais efetivas. E para não me alongar e deixar até o Norton fazer a pergunta dele, tem um outro aspecto que depois eu quero tocar também, em cima dos exemplos que tu citaste. Todos eles marcas globais e internacionais.
E aproveitar só antes do Norton, só comentar claro. que hoje no mundo dos negócios, não do futebol, dos negócios, ganha quem tem mais capacidade de adaptação. Então, às vezes, você não precisa ser o melhor na sua prestação de serviço, no seu produto. Se você for rapidamente adaptável e moldar o seu negócio de forma rápida às mudanças que o mundo exige, então, planejamento estratégico de 15 anos, não, talvez seja de 15 dias, dependendo. No caso da pandemia, os caras em 3 dias fizeram coisas que não fariam em 8 meses. Várias empresas, eu vi várias lives de empresas que o executivo falou, olha, eu demoraria 8 meses, contrataria consultoria, analisaria impacto, fiz em 3 dias, porque era sobrevivência. Então, eu acho que também, né, a sua visão de acompanhamento e estratégia que não existe, daria essa potencialidade de adaptabilidade fundamental para o mercado. O que só pode se adaptar a alguma coisa quem percebe a necessidade de se adaptar. E só percebe a necessidade de se adaptar quem está no dia a dia medindo, testando e verificando se o seu plano está correto, se está produzindo os resultados que ele quer. E a inovação é isso. Você erra quando você inova, só que o erro é um aprendizado para você cada vez errar menos até o ponto que você não vai mais errar. É isso. Bom, voltando à questão, e até o próprio Luiz comentou sobre a questão da ocupação, essa para mim é uma das grandes questões que é uma conta que não fecha, porque mesmo no futebol, dentro da caixinha, no futebol brasileiro, ter uma lotação de estádios nesse patamar é algo que eu considero uma vergonha e acho que é um fracasso para o futebol brasileiro. E aí eu te pergunto, Amir, o brasileiro só gosta de jogo decisivo e ele não gosta do espetáculo futebol? Porque a gente tem exemplos de, mesmo baixando o preço do ingresso para níveis bem, bem pequenos, os estádios não conseguem lotar. E todo aquele público diz que não vai ao estádio, que não consegue ingresso, não vai quando pode ver algum jogo. Então, o que acontece? É um jeito brasileiro de ser ou é também uma grande incompetência dos nossos clubes? Eu acho que tem várias questões. Uma questão é cultural. Quando eu olho historicamente, por exemplo, a Bundesliga, na década de 80, já tinha uma média superior ao Campeonato Brasileiro hoje, que era uma média alta, né? 47% de ocupação, é um baita índice para quem já teve 18% de ocupação dos estádios, quando custava R$10 o ingresso. Então, não é uma questão só de preço de ingresso ou de produto, é tudo. Então, se você tivesse o Messi em campo, estaria sempre lotado. Se o seu time ganhar todos os jogos, vai estar sempre lotado. Então, o que é melhor? Ter o Messi e tentar ganhar. Mas e quem não tem dinheiro? Tem que dar entretenimento. Então, por exemplo, fazer o ambiente do jogo um local divertido, agradável, seguro, bom para você se divertir, levar a família. Então, vamos pegar um exemplo. Palmeiras, pegar um exemplo que eu gosto muito. Palmeiras e Catanduvense, segunda rodada do Paulista, ou Grêmio e Novo Hamburgo, primeira rodada do Gauchão. O que adianta você vender a R$200 o ingresso? Você tem que botar o preço lá embaixo, você tem que dar uma motivação e dar entretenimento. Então, é óbvio que o entretenimento tem que ser o jogo, porque o brasileiro gosta do futebol. Mas se o cara puder chegar uma horinha antes, ter um show, ter uma atividade para criança, ter ali uma atividade lúdica, né, para que as pessoas possam se divertir, valorizar realmente a paixão clubística. Então não é só o aniversário do sócio, todo mundo vai lá e bate palma para ele. Isso já se faz desde a década de 80. Nós estamos falando realmente de pensar como dar produtos, como dar serviços, né, diferenciar o torcedor. Por que eu estou falando isso? Porque inevitavelmente o seu time vai perder. Todos os times perdem. O Barcelona não tomou uma goleada histórica quando achou que ia ser campeão, então todo mundo perde. O que você não pode é pensar o seguinte: quando você vai ao cinema e o filme é ruim, você sai falando mal do filme, do ator, do diretor, mas o cinema tem uma pipoca, cadeira confortável, som estéreo, você não fala mal. Então hoje nós até temos a arena. Então eu falo que nós temos o hardware, mas nós não temos o software. Então se é óbvio que o torcedor não tem a cultura de ir ao jogo, vamos criar a cultura. Talvez você possa atrair, como no Barcelona, atrair turistas, cidades turísticas, ou o turista negócio. Então, aquele jogo de quarta-noite que não interessa a ninguém, o turista está lá no hotel, você vai lá, pega ele e leva para o jogo, dá um serviço de qualidade, uma comida boa, né, dá entretenimento para essa pessoa vai pagar para ele. Então, não adianta fazer isso para 10 pessoas, tem que fazer isso de forma sistemática. É o modelo. Então, eu acho que o que está faltando para nós é entender a magia do futebol, que é mágico, ainda sem os grandes ídolos, ainda com as dificuldades, ainda é mágico, como eu citei, esses amores de pai para filho, o amor incondicional de um clube. Quer dizer, ir ao jogo é uma coisa diferente. Você vai no shopping, todo shopping é igual. O jogo é legal, a galera canta, pula, você pode extravasar.
É isso que está faltando. Como é que pode ser tão vazio algo tão legal? Quer dizer, uma cidade como São Paulo, com 20 milhões de habitantes, e muitos clubes aqui têm dificuldade de lotar quando o jogo é pequeno. Claro que o clássico, o grande jogo, o Barça-Madrid daqui, sempre vai lotar. Então o segredo, na minha opinião, sempre foi, eu sempre falei isso, é a venda antecipada da cadeira. O torcedor faz uma aposta, ele aposta que o clube vai ganhar, ele aposta que o clube vai vencer, e o clube no meio do caminho fica em 14º, ele não vai devolver, o clube não vai devolver o dinheiro para ele. Então o cara acaba indo porque pagou, porque vê isso como entretenimento, porque tem que ser tratado de forma diferenciada. Então, por exemplo, na Inglaterra, o torcedor do season ticket, que é esse da cadeira, é o que mais gasta em apostas. Então, as empresas de apostas ficam de olho aonde? No cara mais fanático, esse cara que é o dono da cadeira. Então, você acha que ia ser diferente do Brasil? Então, o mercado de apostas fica patrocinando o clube, mas aqui no Brasil não está aplicando, por exemplo, esse modelo de entender quem é o sócio-torcedor, onde ele mora, o que ele faz, como ele consome. Então, esse modelo de marketing, que é tão forte nas empresas, ainda é irrisório no mercado brasileiro. Então, o patrocinador também não tem grandes inovações, o clube fica naquela caixinha fechada e agora, sem futebol, está desesperado, porque não tem conteúdo digital. E quando você vai lá transmitir um treino, ninguém tem 1 hora para ver um treino, você quer ver uma cena de 1 minuto, bem elaborado, bem feitinha, com impacto num Facebook, ou num Twitter, ou no Instagram. É isso que o futebol brasileiro vai ter que fazer, porque mesmo com a volta do futebol, só um pedaço do estádio, até a vacina e tudo mais, vai estar liberado. Então, estamos vendo no NFL aqueles estádios enormes, com pouquíssima gente, até por questões sanitárias. Então, o clube tem que criar alternativas de entretenimento. E a segunda tela, quer dizer, o clube ser dono da segunda tela, na minha opinião, é o futuro. Quer dizer, a Globo, a Turner, o Sport TV vai estar transmitindo, e o clube vai estar capitalizando na segunda tela todo esse ambiente digital que hoje praticamente não existe para o clube. Né? Amir, você citou há pouco a Disney e esse encantamento que tem, e a gente fica sonhando realmente em ir a primeira vez, e aí a gente vai a primeira, a gente quer ir a segunda. É impressionante como eles realmente trabalham isso muito bem. E a gente conversava aqui entre nós esses tempos sobre a NBA. O que tem de atrações num evento da NBA, né? Não dá nem para chamar de um jogo, né? Porque quando você chega lá, o que menos interessa parece que é o basquete. Tá faltando essa visão realmente aqui para o futebol, né? Que a gente possa ter atrações realmente que vai interessar a minha mãe se for junto, que a gente acabe tornando esse programa essencial na nossa vida, não é? E eu acho que esse é o ponto crucial desse desespero que dá, né? De saber o potencial que isso significa. Porque, claro, óbvio que nada é por acaso, que a gente não vai fazer uma NBA da noite para o dia, ver a NBB, que tem o apoio da NBA, que está fazendo um baita trabalho, mas que tem um impacto mínimo, se comparar com um clube mal administrado. Então, futebol é potência total, né? Eu faço reuniões com o pessoal do estrangeiro, falando, né, com os estrangeiros sobre a força do futebol, os caras não acreditam, porque a Indonésia é um pouco maior que o Brasil e tem futebol. Os Estados Unidos é maior que o Brasil e tem futebol, mas aqui é a terra do futebol. A paixão que um gremista, um colorado, um corintiano, um flamenguista, um palmeirense, um vascaíno tem, ninguém tem. Nem existe. Boca, River, Atlético Nacional, América do México, é aqui que está a paixão. Eu fiz um estudo agora que mostra isso, só que infelizmente nós somos regionais, analógicos, enquanto eles são globais e digitais, e eles têm um aparato hoje chamado Champions League. Eu acho que a Libertadores está melhorando, pode ser que no futuro não vai se equiparar, óbvio, a Europa League fatura mais que a Libertadores, mas eu acho que a Libertadores poderia ser o carro-chefe, talvez, para valorizar um pouco mais uma audiência internacional, porque talvez vender o Campeonato Brasileiro, que é o meu sonho, ficou em segundo plano, então talvez a Libertadores pudesse ser um caminho, como foi a Champions. Antes da La Liga bombar, até antes da Bundesliga bombar, era a Champions League que fazia esse trabalho, internacionalizar, buscar novos mercados. Foi a partir daí que as ligas, tirando a Premier League, foram atrás de novos mercados. Então o que eu acho, no fundo, é que nós vamos ter que acordar desse sono profundo que é a gestão das marcas do futebol brasileiro. Não estou falando de gestão financeira, nem de planejamento estratégico, dessa governança que é muito mais complexa. Estou falando de pegar as oportunidades de marketing e colocar para rodar. Como a gente falou, inovação. Às vezes você não vai acertar numa, vai acertar mais na outra, mas aí você vai aprendendo e cada vez mais atraindo atenção de investimento, de patrocinadores, de parceiros tecnológicos, de parceiros comerciais que podem ajudar você a crescer. Nenhum clube do mundo que eu estudei consegue fazer tudo sozinho. Nenhum clube do mundo consegue crescer sozinho. Você não consegue ir para a Ásia
sem o apoio dos seus patrocinadores. Você não consegue ir para os Estados Unidos sem o apoio dos seus patrocinadores. O Manchester United fez isso, eu nunca vou esquecer. 2002, 2003, Manchester United com uma expansão para os Estados Unidos. Aí eu estava lendo o report da época, eu tenho guardado até hoje, tá lá escrito. Quem me ajudou a expandir para o mercado americano? Meus patrocinadores da época, Budweiser, Nike e Pepsi. 3 patrocinadores americanos que conhecem tudo de mercado americano. Então, se o Barça quer ir para o Japão ou para a Ásia, a Rakuten com certeza sabe o caminho. Então, essa história de ter patrocinador global, se você souber explorar as sinergias que isso pode ter, você pode entrar nos mercados onde esse patrocinador é forte, ganhar mercado, se tornar uma marca mais relevante e aí atrair ainda mais patrocínios graças à ajuda de um patrocinador. Então, é isso. O patrocinador tem um papel fundamental. Eles são empresas bilionárias que conhecem o mercado e que hoje estão fora dos clubes. Pegar, por exemplo, os patrocínios que estão hoje nos clubes, pouquíssimos teriam como pegar essa empresa para alavancar globalmente o seu negócio. Esse é um ponto que eu ia tocar naquela hora, quando tu usou como exemplo a Disney, o Manchester City, o Barcelona, o Real. Todos esses clubes são globais, né? Então, tu não fica restrito. Nós estamos falando aqui dos sócios, que é uma parte da torcida, muito pequenininha. Né? Digitalizando, tu tem todos os torcedores. Tu transformando esse clube numa marca global, que é um processo que leva anos, e no Brasil ninguém tem isso, ninguém deu sequer o segundo passo, um ou outro deu o primeiro, né? Isso é fundamental, porque tu ganha um mercado que é imenso, né? Quem é que conhece? Todo mundo conhece o Barcelona, todo mundo conhece o Real, todo mundo conhece os times brasileiros lá fora. Não se conhece, né? Só a seleção brasileira. E cada vez se conhece menos, né? Eu tenho um amigo que já foi chefe de delegação em Copa do Mundo, já foi vice-presidente da CBF. Ele sempre comenta, se pegar as seleções lá de 82, de 70 ou de 94, ver um jogador daqueles na rua, todo mundo conhece. A seleção de hoje, se um cara passar num shopping por ti, tu não sabe quem é. E tem uma outra questão também, que o que eu mais escuto é, não, mas eu primeiro tenho que falar com o meu torcedor em Goiânia, em Manaus, em Belém, como se o mundo fosse ficar parado esperando o clube brasileiro daqui a 5 anos resolver se internacionalizar. Vou dar um exemplo, claro, desse tipo de coisa. Eu fiz uma reunião com o pessoal do Santos, que o Santos é um clube que tem já um potencial de internacionalização, e o Santos tem lá um museu, como o Inter, como o Grêmio, como todos os clubes têm, né, um museu chamado Memorial de Conquistas. Eu falei, por que vocês não digitalizam isso em 3D? Liberam isso gratuitamente por um período, ou cobram uma mensalidade, e do lado você vai colocando os vídeos dos gols do Pelé, do Neymar, do Robinho, o que quer que seja. E aí você faz isso em inglês, em indonésio, em árabe, em outros idiomas que você tiver interesse no mercado a ser explorado, e você dimensiona isso investindo em redes sociais. Não é uma coisa tão cara. O Santos vendeu 226 milhões de reais em jogadores só em 2019. Quer dizer, quanto custaria impulsionar 4 ou 5 mercados um conteúdo de altíssima qualidade como é o Museu do Santos com Pelé e companhia? Tá lá, o museu tá lá, recebendo as visitas físicas e só. Então, o que eu quero mostrar que não é tão difícil. Tem muita coisa para ser feita. Todos os clubes podem fazer. Agora, a questão é que nem todos os clubes estão preparados para entender. Então, às vezes, eu acho que, por exemplo, a mensagem tem que ser de uma forma um pouco mais didática, né? Olha, você tem que pegar isso e levar para cá, porque quando eu converso, por exemplo, na Argentina, Chile, Uruguai, mesmo na Europa, Espanha e outros países, todos me entendem, todos sabem exatamente que esse é o caminho, mas eles têm um problema. Eles são muito pobres, né? A Colômbia, por exemplo, ou a Argentina está numa situação muito menor que o Brasil. Não é para comparar quanto fatura um clube brasileiro com um clube ou argentino. Então, o que nós temos que pensar é o seguinte: nós somos únicos, nós somos um império do futebol na América, né? Tirando o México, que eu acho que é um mercado interessante, porque tem os donos, a gente pode discutir, é Brasil e México, e o Brasil é essa mata virgem a ser explorada. Então, na minha opinião, o que nós temos que pensar é quem vai liderar esse processo, tanto global como de regionalização e de interiorização da marca para o Brasil, porque também é aquela história, o Flamengo tem muito, mas se o Vasco correr atrás, ou se o Corinthians correr atrás, vai ocupar esse espaço. Então, o pioneiro, na minha opinião, ou os pioneiros, como diria Michael Porter, né, os primeiros entrantes, têm um diferencial competitivo em relação aos demais. Os que vêm depois vão copiar, vão se aproveitar, mas a visão de inovação fica sempre com o líder de mercado. Por isso
que eu não vejo hoje nenhum clube grande liderando. Não só aqui. Por exemplo, na Argentina eu vi o São Lourenço fazendo um baita trabalho. Quando você vai lá para a Colômbia, você vê aquele Deportivo Cali, que é um clube minúsculo, fazendo um baita trabalho. Aqui você tem lá Atlético Paranaense, Bahia, agora o Ceará, Fortaleza, para citar exemplos do Nordeste, e aí nós não temos o Flamengo no mesmo nível de disrupção, ou de inovação, ou o Palmeiras, ou o Corinthians, ou mesmo o Grêmio ou o Inter. Então o que eu acho? Eu acho que às vezes o menor busca essa inovação, né? Busca ser mais criativo. Na Espanha, por exemplo, às vezes você vê um Real Sociedad fazer uma disrupção maior do que, de repente, o Atlético de Madrid, que tem muito mais torcida. E isso acho que é parte também desse jogo. Às vezes os menorzinhos buscam ser mais criativos e alternativas para se diferenciar em relação aos gigantes. Ô, Amir, eu sei que nós estamos encaminhando aí para o final, eu tinha umas 3 ou 4 perguntas para te fazer, mas eu vou te fazer uma pergunta que tu tocasse no ponto e para mim é um motivo de preocupação. A gente costuma falar em futebol, e nós aqui ao longo do debate, da conversa, nós citamos marcas e nomes pesados, camisas pesadas, clubes pesados, com tradição. E eu te pergunto, o futebol só existe porque há Série A, B, C, D, o futebol brasileiro tem, acho que 600 clubes profissionais, é uma gama imensa, né, de pessoas e que dependem disso. Eu queria só, assim, rapidamente, enfim, como agora tu acabou de citar que alguns clubes até menores conseguem ser mais rápidos nesse momento, tem algo que esses clubes hoje menores, né, que estão numa Série B, que estão também com uma imensa dificuldade, vou citar aqui o Rio Grande do Sul, a Série B do Rio Grande do Sul parou, não tem futebol, que é algo realmente penoso para muitos. O que poderia fazer, né, quando tu não tem essa marca global ou nacional? Onde está o caminho aí? Porque eu acho que é importante que a gente fale também sobre esses clubes. Perfeito, eu acho que tem vários exemplos. Eu gosto muito de citar exemplos como o Osasuna. O Osasuna é um clube basco, pequeno, de uma cidade minúscula, que compete com o Real Madrid, que é um clube gigantesco e global. Então, o que o Osasuna faz? Tem uma gestãozinha redonda, tem os seus patrocinadores, tinha 85% de ocupação do seu estádio, tem a sua receita da televisão que melhorou, porque hoje tem uma divisão mais igualitária, então a Liga também está contribuindo, mas assim, ele tem o que eu chamo do modelo fundamental de gestão de clubes. Então, vamos pegar a Ambev e uma microcervejaria, sei lá, a Vivo e uma pequena operadora de telefonia da Bolívia. Todos seguem o mesmo modelo, mesmo que adaptados ao seu tamanho e à sua realidade. Eu acho que o futebol brasileiro, infelizmente, tem essa questão. Acha-se que futebol, gestão, marketing é coisa para time grande, e não é. Então, o clube do interior vai ter que atrair o patrocinador local, ter um aplicativo lá e ele colocar, de repente, a quitanda, o supermercado, o varejinho local, e fazer projetos de comercialização de produtos para o torcedor local. Então, se ele tem um estádio para 8 mil lugares ou para 7 mil lugares, ele tem que ter 3, 4 mil torcedores todo jogo. Ter uma exploração do bar, fazer um entretenimento. Às vezes, é mais fácil, parece loucura que eu vou falar, é mais fácil fazer numa cidade pequena com 50 mil habitantes do que numa capital com 1,5 milhão, 2 milhões. Por quê? Tem muito menos coisa para fazer. Se você canalizar o entretenimento da cidade para o dia do jogo, você lota seu estádio e transforma o seu negócio. Ah, mas não vai crescer que nem o Inter? Claro que não. Nunca que um clube do interior vai ser do tamanho de um clube gigante, mas ele pode ir crescendo até o ponto do Atlético Paranaense, que eu gosto muito de citar, que tem um pouquinho mais de 1% da torcida brasileira. O Atlético Paranaense tem o tamanho, em termos de ativos, do Flamengo, que tem quase 20% da torcida brasileira. Por quê? Porque ele sempre fez um modelo de gestão focado em construção de ativos. Então, óbvio, que não estou aqui minimizando, foram 20, 30 anos de trabalho? Sim, mas esse é o foco, que é o clube pequeno, não dá para se dar o luxo de ficar torrando, vai, o Paraná Clube, torrou, contratou, vendeu, perdeu. Hoje é um clube que perdeu, né, tem uma dívida enorme, é um clube que poderia, tem torcida, tem tradição, poderia sim ser um clube, né, relevante, né, no cenário brasileiro, e não consegue. Por quê? Porque a má administração corrói qualquer possibilidade de crescimento. Então hoje ele fica dependente de uma cota, de uma federação estadual, de uma ajuda de um mecenas, e não foca nos conceitos fundamentais de administração que servem para os minúsculos e servem para os gigantes. Eu fiz uma live com um amigo meu da Espanha recentemente, ele falou do Eibar. O Eibar é um outro clube basco pequenininho, o Eibar tem Twitter em inglês, fez um projeto de internacionalização e é um clube minúsculo, muito menor que os clubes do interior do Brasil, imagina, do interior da Espanha. E ele tem hoje Twitter em inglês,
uma abordagem internacional, tenta ser disruptivo. Tem Twitter, o Eibar tem Twitter em japonês, por causa de um jogador que eles tinham, que era o craque do time, era japonês. Então eu acho que, assim, claro, não estou comparando o Inter, Grêmio, Flamengo com um clube do interior, mas se você pegar o modelo de boa administração, e aí eu acho que os clubes grandes falham, quem é o nosso Barcelona? Quem é o nosso Manchester United? Quem é o nosso modelo de administração bem-sucedido? Flamengo? Sim. O Atlético Paranaense? Sim. São casos muito isolados e diferenciados. Como é que você vai traçar uma reta entre a gestão do Flamengo e do Atlético Paranaense com duas realidades tão diferentes, né? A gente teria que ter 4, 5 bons modelos. Eu acho que Ceará, Fortaleza, Bahia mostraram um pouco esse caminho. O Bahia, por exemplo, está com um acumulado de prejuízo esse ano de 40 milhões, porque é um clube de massa, dependia do estádio e do sócio-torcedor e está sofrendo muito com a pandemia, mas continua sendo, na minha opinião, um clube que merece ser olhado com mais atenção. Gente, que maravilha! Nós ficaríamos o dia inteiro batendo papo e recebendo esse conteúdo riquíssimo do Amir. Vou agradecer muito a tua participação, Amir. Você nos ajudou a dar esse pontapé inicial desse projeto de forma brilhante. Muito obrigada mesmo por dividir aí com os nossos ouvintes tamanho conhecimento, viu? Eu que agradeço, para mim foi um grande prazer e podem contar comigo sempre. Opa, então já vamos ligar para a próxima, hein? Combinado, Norton, Luiz Henrique, muito obrigada pela participação de vocês nesse nosso primeiro GoCast. Lembrando que nós vamos estar nas principais plataformas de áudio, Spotify, iTunes, Deezer e também no YouTube, hein? Um beijo muito grande para vocês e a gente se vê.